O julgamento das taças. Esse é o último dos 3 julgamentos que o Senhor enviará à terra durante o período de tribulação. Será uma punição especialmente focada no anticristo e a todos aqueles que aceitaram sua marca. O julgamento das taças ocorrerá durante a segunda metade dos 7 anos de tribulação, 42 meses finais, período este chamado de a Grande Tribulação. Primeira taça. Feridas malignas e dolorosas. Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má, úlcera dolorida, e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Este primeiro julgamento atinge somente aos que optaram e receberam a marca da besta. É importante lembrar que a marca da besta é uma escolha consciente, ou seja, a pessoa tem a escolha de recebê-la ou não. Após escolher a marca, a pessoa perderá, de uma vez por todas, a sua chance de salvação. Nestes últimos 42 meses, quem optou por Jesus e não recebeu a marca, e ainda não foi morto, guilhotinado, pelo anticristo, não será afetado por estas feridas. Segunda taça. O mar transforma-se em sangue. Apocalipse 16, 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto grosso, corrupto, com cheiro podre e nojento, e morreu no mar toda a alma vivente. Todo o mar se transformará em sangue em estado de putrefação, como de morto. Como consequência, toda a vida marinha morrerá. O versículo não menciona, mas é óbvio que, com o mar transformado em sangue e em putrefação, mas os seres marinhos todos mortos, o odor que se espalhará pelos mares será insuportável. Terceira taça. Os rios e outras fontes de água também se transformam em sangue. Apocalipse 16, 4, 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se transformaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és, somente tu, ó Senhor, que és, e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos, sentenças, decisões. Imediatamente após a terceira taça, o mundo inteiro fica sem água para beber. O alvo deste julgamento é o anticristo. Como ele derramou o sangue de muitos crentes matando-os, agora Deus dá a ele o que ele quer: sangue, e sangue de morto. Este julgamento cumpre a súplica dos crentes em Apocalipse 6 e 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador Deus soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quarta taça. O sol passa a queimar os seres humanos. Apocalipse 16, 8, 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse, queimasse, os homens com feroz e incandescente fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, fogo, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram, não sentiram qualquer tipo de lamentação, contrição e arrependimento por sua rebeldia, recusando-se a deixarem seus caminhos para lhe darem glória. Deus aumenta a temperatura do sol, de modo que todos os homens passam a ser queimados quando expostos aos raios solares. Mesmo assim, muitos ainda blasfemarão contra Deus e não se arrependerão. Aqui é um ponto interessante. A palavra diz que toda língua confessará que o Senhor é Deus. Romanos 14 e 11. Mesmo aqueles que rejeitaram a Deus através da marca da besta, Deus exige deles que se arrependam e confessem que Ele é Deus. Durante este julgamento, ainda há os que não confessam a soberania do Senhor. Quinta taça. Haverá trevas sobre o reino do anticristo. Apocalipse 16 e 10, 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, mergulhado em trevas. E eles mordiam as suas línguas de dor latejante em aflição. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, úlceras, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras pelas coisas que fizeram. Este julgamento de Deus visa o reino do anticristo, porque a ira de Deus foi despertada porque o anticristo se autodeclarou Deus. É importante perceber que as feridas da primeira taça ainda estão fazendo efeito sobre os homens.
Contudo, os versículos acima enfatizam que as feridas pioram com a escuridão do reino da besta. Ainda muitos insistirão em não confessar a soberania de Deus. Sexta taça. O rio Eufrates seca. Apocalipse 16:12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para a vinda dos reis do Oriente. A secagem do rio Eufrates é uma preparação para a vinda dos reis do Oriente, leste asiático. Os reis do Oriente aqui mencionados são muito provavelmente a China. Esta é a única referência sobre a China em toda a Bíblia. Geograficamente, o rio Eufrates separa o Oriente Médio do resto da Ásia. Ao secar, os chineses poderão vir, com seus exércitos, também por terra, até chegarem ao vale de Megido ou Armagedon, para a última batalha contra Jesus Cristo e a Oshua. Acredita-se que os reis do Oriente sejam mesmo os chineses pelas fortes razões. A China está preparada para cumprir uma terrível profecia do Apocalipse. A China é o país mais populoso do mundo, cerca de 1,3 bilhão de habitantes. É um país avançadíssimo em tecnologia. No fim do ano passado, enviou um homem ao espaço, tornando-se o terceiro país do mundo a enviar voos tripulados ao espaço. É avançadíssimo também em poder bélico. A China já mostrou seu poderio em sua tentativa de reanexar Taiwan, lançando mísseis no mar taiwanês. Portanto, ninguém sabe, ao certo, o que existe no arsenal chinês. Esta é a razão que todos os países do mundo temem e evitam entrar em atrito com os chineses. A China é o único país com um regime comunista forte. Há 180 anos, Napoleão chegou a declarar o seguinte: quando a China acordar, o mundo irá tremer. A China sempre perseguiu e matou cristãos ao longo da história. Na China, é proibido o ensino da Bíblia a menores de 18 anos. Portanto, é um país cujos líderes odeiam a Jesus Cristo. Sétima taça. O maior terremoto da história da humanidade, seguido de uma chuva de pedras. Apocalipse 16:17, 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, terminou. Está cumprido. Chegou ao final. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande, excessivamente opressiva, saraiva, pedras do peso de 1 talento, cerca de 34 quilogramas. E os homens blasfemaram de Deus por causa da tortura da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. É o último dos julgamentos. O santuário exclama: está feito. Ocorre então o terremoto mais violento de toda a história da humanidade. Este terremoto será violentíssimo e de nível mundial, e desmontará a Babilônia, aqui citada como grande cidade, em 3 partes, por causa da ira de Deus. Após o terremoto, pedras de quase 34 quilogramas cairão do céu sobre os homens. 1 talento é uma medida de massa e equivale a cerca de 34 quilogramas. Ainda assim, os homens continuam a blasfemar de Deus e não reconhecem seu senhorio. Com isto, terminam os julgamentos de Deus sobre a terra. Com isto, tudo está preparado para o aparecimento glorioso de Jesus Cristo. Não perca mais tempo. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mas vive uma vida espiritual morna, precisa pedir perdão e renovar seus compromissos. Ele o perdoará imediatamente e encherá seu coração com a alegria do Espírito Santo de Deus. Em seguida, você precisa iniciar uma vida diária de comunhão, com oração e estudo da Bíblia. Se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo como Salvador, mas entendeu que Ele é real e que o fim dos tempos está próximo, e quer receber o dom gratuito da vida eterna, pode fazer isso agora, na privacidade do seu lar. Após confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, você nasce de novo espiritualmente e passa a ter a certeza da vida eterna nos céus, como se já estivesse lá. Assim, pode ter a certeza de que o reino do Anticristo não o tocará espiritualmente.